Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos a mais uma aula de cálculo. Na última aula nós falamos como usar a derivada para a gente desmascarar quando que uma função é crescente e quando que ela é decrescente. Também vimos o teste da primeira derivada, que nos ajuda a perceber como que a transição de uma função de crescente para decrescente ou vice-versa pode nos ajudar a identificar possíveis extremos locais da função. E hoje vimos também que com essas informações a gente até já poderia ter alguma ideia de como esboçar o gráfico de algumas funções, mesmo sem tanta precisão, mas já podemos um pouco sair do escuro, né? A gente já tem mais uma capacidade de, a partir da primeira derivada, conhecer como que uma função se comporta mediante o seu gráfico. E na aula de hoje, o título já sugere que nós vamos usar o conceito da segunda derivada para tentar investigar melhor extremos locais, tá? E identificar mínimos e máximos locais e principalmente inserir um conceito chamado concavidade, que é fundamental e é um conceito que aparece, é um conceito geométrico que aparece naturalmente quando a gente vai esboçar o gráfico de funções, tá? Então a primeira coisa que a gente vai fazer, antes de eu definir logo de cara formalmente o que significa uma função ter concavidade para cima ou para baixo num certo intervalo, a gente vai, como sempre, começar com uma intuição geométrica e tentar capturar essa intuição geométrica com algo que nós conhecemos, tá? Então vamos começar imaginando que a gente tem uma função f. Suponha que eu tenho uma função f definida em algum intervalo da reta, uma função fictícia, uma função arbitrária. Tá? E eu quero definir o conceito de concavidade. Tá? Então, por alguma razão, suponha que o gráfico dessa função se comporte mais ou menos assim. Observe que a gente vai colocar, se aqui tiver os eixos, suponha que o gráfico dessa função, sei lá, seja uma curva assim, desse modo. Tá? Essa aqui seja a função f. Pelo que você, talvez aquilo que é mais familiar para vocês no conceito de concavidade seja das funções do segundo grau, quando você tem uma parábola com a concavidade para cima e a para baixo, né? Que vocês veem isso no ensino básico. Lá a gente observa que quem determina se a concavidade é para cima ou para baixo é aquele valor A que acompanha o coeficiente quadrático, né? Aliás, o monômio quadrático, o x ao quadrado, certo? Quando é positivo, a concavidade é para cima e quando é negativo, a concavidade é para baixo. Então, se você olhar para essa função aqui, eu não sei se isso aqui é uma função de segundo grau. Tá? A gente está estudando funções bastante variadas, né? Muito diversas, na verdade. As funções de segundo grau são só pequenos exemplos deste mar de funções que estamos estudando no nosso curso de cálculo. Tá bom? Então, eu não sei se essa função aqui é do segundo grau. Mas observe que ela tem uma certa similaridade com essa função aqui. Ó. Se eu olhar para a função x ao quadrado, função, deixa eu chamar aqui de g de x igual a x ao quadrado, o gráfico dessa função é esse daqui, ó. Certo? E no que a gente conhece de funções quadráticas, a gente meio que já sabe que isso aqui tem a concavidade para cima, né? Geometricamente falando. Tá bom? Só que essa função f, ela não é função do segundo grau, a princípio. Então eu não quero... eu gostaria de modelar esse problema da concavidade para cima, por exemplo, usando alguma coisa que não seja especificamente algo que dependa da função ser do segundo grau. Eu gostaria de falar de concavidade de qualquer função, dessas que nós estamos estudando pelo menos, essas funções que são deriváveis, tá bom? Então a gente poderia tentar encontrar alguma coisa geométrica que ambas têm em comum, tá? Eu não sei se essa função aqui é da forma x ao quadrado, ou se ele é uma expressão polinomial para eu olhar para o termo de maior grau e ver se o número que acompanha lá é maior que zero. Isso aqui pode ser, sei lá, função, sei lá, arcosseno de alguma coisa, não sei. Isso aqui pode ser qualquer coisa, uma função exponencial, enfim, menos alguma coisa, né, para jogar aqui para baixo. Então já não faria sentido em falar em termos de maior grau para analisar esse coeficiente líder, tá bom? Agora, se vocês perceberem, existe algo em comum que ocorre nessa parte e nessa. Mesmo não sendo a mesma curva, observe que você olha para esse pedaço e você olha para esse pedaço aqui e é inevitável você enxergar uma similaridade. Tá? Você vê uma coisa que está assim, ó,
cresce, e à medida que cresce, parece que cresce mais. Tá? E a gente observa que, na verdade, tem algo a ver com as inclinações. Tá bom? As duas funções são crescentes, né? O gráfico dessa função sugere que isso aqui seja crescente, porque à medida que o x cresce, as imagens vão crescendo também. E essa daqui, nesse trecho aqui, também é crescente. Tá? Mas observe que aqui também a concavidade é para cima, mas nessa parte ela é decrescente. Então não é o fato de ser crescente ou decrescente que vai me identificar isso. Tá? Mas uma coisa que a gente pode observar é o seguinte: eu posso olhar para as inclinações das retas tangentes à medida que eu pego pontos crescendo aqui. Ó. Então, se eu olhar para a inclinação dessa reta tangente nesse ponto, ela tem uma inclinação dessa. Aí se eu olhar para cá, ó, vou colocar com outra cor, ela já tem uma inclinação, olha só, um pouquinho maior. Se eu olhar para essa daqui, ó, a inclinação está aumentando. Então observe que à medida que eu estou andando com o valor de x, quando eu olho para a inclinação correspondente, o que está acontecendo? Elas estão crescendo cada vez mais, a inclinação da reta tangente, o valor dado pela tangente no ponto, assumindo que essa função seja derivável. Obviamente o desenho sugere isso, né? E é o mesmo que ocorre aqui. Ó. Quando eu pego um ponto aqui, eu tenho uma inclinação. Quando eu pego um ponto aqui no domínio, quando eu olho para a inclinação desse ponto no gráfico, ela aumentou, e mesmo nessa parte aqui, ó, mesmo nessa parte aqui, que a função está decrescendo, mas a inclinação está crescendo. Porque olha só, aqui eu tenho uma inclinação muito negativa, digamos assim. Aqui ó, já é uma inclinação negativa, mas já é menos negativa. Então nos números negativos, menos é mais. Né? Então assim, por exemplo, o menos 2 é maior do que o menos 1000. Porque o menos 2 está mais perto do zero do que o menos 1000. Tá? A diferença dos dois é maior que zero, dá 998. Então, nesse trecho aqui também, que a concavidade nos parece ser para cima, as inclinações também estão aumentando, o valor numérico, tá? Aqui você tem que olhar para o valor numérico, na parte negativa você pode confundir um pouquinho. Numericamente, as inclinações estão aumentando nesse lado esquerdo aqui. E no lado direito é mais fácil a gente observar que de fato elas, tanto numericamente quanto geometricamente, estão crescendo, as inclinações. Então, parece que quando a concavidade é para cima, o que acontece é que as inclinações das retas tangentes crescem. Tá? Agora, o que mede a inclinação da reta tangente? Nós já vimos. O conceito de derivada nasce de responder essa pergunta. O que mede a inclinação da reta tangente é justamente a derivada no ponto. Então, nesse pedaço aqui, o que eu estou dizendo, ou o que o desenho está me informando, é que as derivadas estão crescendo. Tá? Então eu posso afirmar que nesse tipo de gráfico aqui, ó, a função derivada é crescente. Tá? O mesmo ocorre aqui. Mesmo que a função f seja decrescente nesse pedaço, mas a função derivada aqui, ela é crescente. Agora, nós vimos na última aula um jeito de descrever quando que uma função ela é crescente ou decrescente. Nesse caso aqui é crescente, né, com cavidade para cima. Bom, se a derivada é crescente, nós vimos que eu consigo descrever isso a partir do fato de que a derivada dela é maior que zero. Nós vimos que quando uma função f é crescente, a derivada é maior que zero. Agora o que eu estou dizendo é que a derivada é crescente. Então, usando o que nós fizemos na última aula, a derivada da derivada tem que ser maior que zero. Tá bom? Então, parece razoável definir concavidade para cima, exigindo que num determinado intervalo, primeiro, a função seja duas vezes derivada. Para as funções que a gente trabalha aqui, isso não é nenhum problema na maior parte das vezes. E que a segunda derivada seja maior que zero. Porque dizer que a segunda derivada no intervalo é maior que zero, é dizer que a derivada da derivada é maior que zero. É dizer, por exemplo, que f' é crescente. E quando a f' é crescente, nos parece que é isso daqui que está modelando geometricamente esse comportamento que a gente está observando e que a geometria está me informando. Tá bom? Então é muito razoável a gente definir, então, se eu tiver uma função definida no intervalo da reta duas vezes derivável, ou seja, que você consiga derivar pelo menos duas vezes,
Então, uma primeira definição é, nós dizemos que f tem concavidade para cima, concavidade para cima, nesse intervalo. Tá, deixa eu só destacar isso aqui. Então, tem, ou possui, né? Possui fica mais bonito, né? Fica mais chique. Então, vamos colocar possui, porque nós somos pessoas chiques. Possui, isso. Dizemos que f, né? Quem possui? F. Dizemos que f possui concavidade para cima nesse intervalo se a segunda derivada dessa função for toda maior que zero nesse intervalo. Tá bom? Porque pedir que a segunda derivada seja maior que zero nesse intervalo implica em dizer que a derivada é crescente. E dizer que a derivada é crescente é dizer que as inclinações estão aumentando. Certo? Então isso captura muito bem o nosso senso geométrico de concavidade para cima, segundo essa análise que nós fizemos. Tá? E aí, de maneira bem análoga, nós podemos definir o que é concavidade para baixo. Se ao invés de eu ter um desenho desse daqui, ó, deixa eu trocar um desenho aqui. Deixa eu apagar tudo, né? Então vamos supor que agora a gente tem um desenho desse tipo aqui, ó. Aqui eu tenho os eixos coordenados, e aí eu tenho uma função que o gráfico dela tem um pedaço dela é assim, ó. Ela é assim, tá? E aí vamos colocar aqui a parábola menos x ao quadrado só para ser uma referência para a gente de coisas que vocês já conhecem. É sempre bom a gente ter em mente coisas que a gente conheça para comparar, né? Então essa daqui é a função g de x igual a menos x ao quadrado. Isso daqui, lá do ensino básico, a gente sabe que tem concavidade para baixo, segundo o que nós entendemos por concavidade. Mas como eu disse para vocês, nós gostaríamos de definir esse conceito sem depender de olhar se o cara que acompanha o x ao quadrado é negativo, porque para funções exponenciais, logarítmicas, trigonométricas, não faz sentido, né? A gente não tem uma expressão desse tipo para olhar o termo quadrático. Você pode não ter nenhum termo quadrático, tá? Então a gente não quer definir algo que dependa disso. Mas assim como no caso anterior, a gente consegue enxergar uma certa similaridade aqui também. Quando eu olho para as inclinações, à medida que eu pego valores crescendo no domínio, quando eu olho para essa inclinação aqui, ó, ela tem essa inclinação, certo? Aí quando eu olho para essa daqui, ó, ela já está diminuindo a inclinação. Porque aqui é negativo, aqui é mais negativo ainda, então é menor. Aqui, ó, já é mais negativa ainda a inclinação. Quando eu olho para cá, é mais ainda negativo. Tá? Quando eu olho para cá, é mais ainda negativo. Então, as inclinações estão decrescendo aqui, numericamente falando. O mesmo ocorre aqui, ó. O mesmo ocorre aqui. Quando eu olho para valores crescendo aqui no domínio, ó, eu tenho uma inclinação que está assim, aí a outra já está assim, já está bem menor numericamente. Aí agora já está assim, muito, muito grande em módulo, só que muito negativo, então é muito pequeno, né? Numericamente falando. Então aqui as derivadas estão decrescendo. E mesmo nessa parte aqui que a função está crescendo, as inclinações estão decrescendo. Ó. Aqui você tem uma inclinação positiva, grande, mas aqui ó, na frente a inclinação ainda é positiva, mas já é menor, numericamente falando. Até que chega em zero aqui. Ó. Aqui ainda é maior que zero, aí chega nesse pontinho aqui a inclinação é zero. Aí depois passa a ser negativa e ficando cada vez mais negativa. Então o que está ocorrendo, tanto nesse caso que vocês conhecem, quanto nesse que a gente está querendo modelar de maneira geral, é que as inclinações estão decrescendo. Então, o que mede a inclinação? Novamente, a derivada. Então, nós estamos dizendo que nesse intervalo onde a função está definida, a derivada é decrescente. Então, se a derivada é decrescente, pelo que nós já vimos na aula anterior, quer dizer que a derivada da derivada é negativa. Só que a derivada da derivada é a segunda derivada, tá bom? Então, quando o contrário acontece, a gente diz que temos a concavidade para baixo. Beleza? Então, acho que agora deu para entender muito bem como usar o conceito da segunda derivada para capturar geometricamente a intuição que temos sobre esse conceito de concavidade, que a gente já tem uma certa noção, mas que talvez estava bem definido para funções quadráticas, porque eu poderia olhar para aqueles numerozinhos, mas para funções no geral, a falta de uma expressão polinomial não me permitia olhar para as funções no geral como eu olhava antes. Mas a gente conseguiu encontrar
algo em comum que essas funções duas vezes deriváveis têm com a função do segundo grau, de modo a estender o conceito de concavidade e agora olhar para a concavidade como algo que está relacionado com a segunda derivada, tá bom? Então, mediante isso, a gente escreve então e a gente define, agora temos uma boa razão para definir dessa forma, nós dizemos então que essa função arbitrária aí, eu só peço que ela seja duas vezes derivável, a gente vai dizer que f ela possui concavidade para baixo, concavidade para baixo, se a segunda derivada, deixa eu dar um destaque aqui, ó, dizemos que f possui concavidade para baixo, se o contrário ocorre. Se a segunda derivada é menor que zero para todo x, no intervalo onde ela está definida, tá bom? A gente pode fazer dois exemplos aqui de funções do segundo grau, para vocês verem que essa definição que nós demos agora de concavidade bate certinho com a definição que vocês conhecem para funções do segundo grau. No caso que temos funções do segundo grau, obviamente, né? Para outras funções a gente vai usar essa definição aqui mesmo. Então como é que a gente observa isso? Então, por exemplo, você pode considerar essa função aqui, ó. Vamos trabalhar com as funções do segundo grau primeiro, só para vocês perceberem que não vai mudar nada no caso de função do segundo grau. Você pode olhar para essa função aqui, ó, x ao quadrado menos 3x mais 2, tá? Se você estudar rapidinho o gráfico dessa função, ela tem as raízes 2 e 1, tá bom? Resolve por Bhaskara, mas 2 mais 1 é 3 e 2 vezes 1 é 2, então ela passa no eixo x aqui no 1 e no 2, no 1 e no 2, o vértice dela é 1,5 e ela passa aqui na altura 2, certo? Então ela, e o f, isso, aí ela faz uma coisinha assim, ó. Perdoe o desenho mal feito aí, é mais ou menos daqui, tá? Essa função aqui é a função f, o gráfico dela. E aí, bom, isso aqui, pelo que vocês já viram, tem concavidade para cima, porque o número que acompanha o coeficiente de maior grau aqui é o 1, certo? E aí, se a gente quiser ver se essa função satisfaz essa definição de concavidade para cima, a gente vai observar que satisfaz. Porque olha só o que acontece quando eu derivo duas vezes. Ó. A primeira derivada de f, o que é? Facinho, né? 2x menos 3, tá? E quando eu derivo pela segunda vez, o x vai embora, fica 2 só, e o menos 3, a derivada dele é 0, certo? Então, a segunda derivada é constante. E ela é constante o quê? Maior que 0, certo? Então, como a segunda derivada é maior que 0 em toda a reta real, a f tem concavidade para cima, tá bom? Então, isso aqui implica que a f tem concavidade para cima com essa, entre aspas, nova definição, mas que se adequa à definição clássica para funções do segundo grau, tá? Então, isso aqui tem concavidade para cima. Beleza? Agora, um outro exemplo, para a gente ver uma que tem concavidade para baixo. Ó. Vamos pensar na função menos x ao quadrado, por exemplo, aquela do exemplo anterior que a gente usou para inserir o conceito. Então, considere a função g de x igual a menos x ao quadrado. Né? A gente até desenhou o gráfico dela aqui anteriormente. Então, nesse caso, a gente tem uma curva parecida com essa daqui. Ó. Uma parábola faz isso daqui, certo? E vai indefinidamente para cá. Segundo o que nós conhecemos lá da matemática básica, esse daqui tem concavidade para baixo, né? Porque o número que acompanha o x ao quadrado é o menos 1 negativo. E aí, se nós observarmos bem, isso aqui também tem concavidade para baixo, segundo essa definição que foi dada. Porque quando a gente deriva uma vez, ó, a derivada de g é menos 2x, e quando eu derivo a segunda vez, a segunda derivada é menos 2, que é menor que zero para todo x em R. Né? A segunda derivada é constante negativa, tá bom? Então, segundo essa nova definição, de fato, isso aqui tem concavidade para baixo. Então, essa definição nova é compatível com a definição anterior, no caso de funções do segundo grau, tá bom? E aí, a gente,
a gente pode perceber também que nem sempre uma função, assim como ela nem sempre ela é toda crescente em todo domínio ou toda decrescente, pode acontecer de você ter uma função em que em alguns intervalos você tem concavidade para cima, em alguns intervalos você tem concavidade para baixo, né? Existe talvez mudanças de concavidade em algum ponto, tá? Vamos fazer um exemplo disso e aí depois a gente vai dar um nome especial para esses pontos onde existe uma mudança de concavidade, tá? A gente vai dar um nomezinho especial para eles, tá bom? Então o exemplo agora que nós vamos fazer é da função seno de x. Função seja f de x igual a seno de x. Tá? Aí, só porque a função seno ela tem um comportamento periódico, se eu conheço ela de 0 até 2π, eu conheço ela toda, certo? Porque depois, com esse período de 2π, ela passa a se repetir o comportamento dela, tá bom? Então, por simplicidade mesmo, a gente vai analisar ela só nesse intervalo aqui, de 0 até 2π. E o nosso objetivo é saber em quais intervalos essa função tem concavidade para baixo, em quais intervalos ela tem concavidade para cima, segundo a definição que foi dada. Olha, o gráfico dessa função, seno de 0 até 2π, vamos tentar fazer aqui da melhor forma possível. Os pontos cruciais aqui são, né, π sobre 2, π, 3π sobre 2 e 2π, né? São os pontos cruciais aqui. A gente sabe que vai ter momentos em que essa função vai atingir o 1 e vão ter momentos que ela vai atingir o menos 1 e vai ficar oscilando aqui no meio. Ela começa, a função seno, no 0 ela é 0, então ela começa aqui, certo? Aí no π sobre 2 ela dá 1, aqui. No π ela volta no 0. Depois no 3π sobre 2 ela vai lá no menos 1. E depois no 2π ela volta aqui no 0 e aí depois continua fazendo a mesma coisa, né? E aí, pelo que nós já vimos no gráfico da função seno, a gente a vida inteira escreveu isso, mas agora a gente vai, digamos que, explicar melhor por que isso acontece mesmo, né? Por que a função seno faz assim, com cavidade aparentemente para baixo, aí nesse ponto aqui, ó, ela começa a mudar o comportamento, ó. A concavidade passa a ficar para cima, sabe? Continua assim, depois volta a ficar para baixo, por aí vai. Então, o gráfico nesse intervalo é isso. Mas por que é isso? A vida inteira a gente escreve isso, mas por que sei lá, não faz assim? Enfim, por que é desse jeito? A gente a vida inteira acreditou que nesse trecho aqui, ó, a concavidade é para baixo, de 0 até π, e nesse trecho aqui a concavidade é para cima. Segundo, pelo menos geometricamente, o que o desenho está me informando, né? Observe que aqui as inclinações vão caindo. Aí chega nesse ponto aqui, as inclinações começam a subir de novo. A gente pode ver que isso acontece analiticamente mesmo. A gente pode analisar agora a segunda derivada e ver que isso ocorre de fato, tá? Então, olha só. O desenho está me sugestionando, ou me sugerindo, melhor dizendo, é que nesse intervalo aqui, ó, a concavidade é para baixo, que é uma seta, tá? E nesse intervalo aqui, a concavidade é para cima. Será? Vamos ver. Então, se eu quero saber qual a concavidade num determinado intervalo, a primeira coisa que a gente precisa é de calcular a segunda derivada. Mas para calcular a segunda derivada, eu preciso da primeira. Então, a derivada de f, uma vez que f é seno, a derivada é cosseno de x. Certo? E aí, se eu quero derivar de novo, a segunda derivada é a derivada da derivada. Então, é a derivada do cosseno de x. Então, isso aqui vai ser menos seno de x. Então, eu quero estudar o sinal dessa função. Quando ela é negativa e quando ela é positiva, nesse intervalo aqui. Tá bom? Então, olha só. A primeira coisa que a gente se pergunta, se eu quero estudar o sinal de uma função, lembra que eu quero saber, na verdade, quando que ela é maior que zero e quando que ela é menor que zero. Nesse intervalo, a gente pode se perguntar onde ela é zero, tá? Onde que ela é zero. Para aí, então, sabendo onde ela é zero, a gente pode saber, a gente pode descobrir, nos dois intervalos que isso ocorre, ou nos intervalos que esses números determinam aqui dentro, a gente pode saber o que acontece em cada um deles, tá? Então, nesse intervalo de 0 até 2π, os ângulos, ó, vamos fazer um desenho aqui do ciclo trigonométrico que vai ajudar bastante.
certo? Esse aqui é o ciclo trigonométrico clássico de raio 1, tá? Então, nesse intervalo de 0 até 2π, eu vou dar uma volta só na circunferência. Quando que o seno é zero? Ó, o seno é zero no... Porque, na verdade, a segunda derivada é menos o seno, né? Mas isso aqui é zero quando o seno é zero mesmo. Então, é no 0, no π e no 2π, tá? Então, aqui, ó, no 0, no π e no 2π, a segunda derivada é zero. Então, a segunda derivada no 0 é zero, a segunda derivada no π é zero e a segunda derivada do 2π é zero. Então, esse intervalo original aqui que eu estou estudando, que eu quero saber, eu quero estudar os intervalos de concavidade dessa função, eu tenho aqui o 0, eu tenho aqui o 2π e esses três números aqui, ó, 0, 2π e o π aqui no meio. Tá? E aí eu quero saber o que ocorre nesse intervalo aberto de 0 até π, qual é o sinal dessa derivada, e o que acontece nesse intervalo aberto de π até 2π. Tá? Então, nesse intervalo aqui, ó, 0 até π, qual é o sinal da derivada, da segunda derivada? Bom, nesse intervalo aqui, ó, isso aqui é menos o seno de x, né? Então, de 0 até π, esse intervalo aqui, ó, eu estou considerando intervalo aberto. Então, porque no 0 e no π eu já sei o que acontece, é zero. Então, eu quero saber o que acontece no interior desse intervalo. Tá? Então, aqui, de 0 até π, o seno mede essa altura no eixo y, certo? O seno de um ângulo, lembra? Se aqui for x, esse aqui é o seno do ângulo. Tá? Esse aqui é o seno do ângulo. Então, nesse intervalo de 0 até π, o seno é positivo. O seno é maior que zero. Só que a segunda derivada é menos o seno. Então, se de 0 até π o seno é positivo, o menos o seno é negativo. Tá? O menos o seno é negativo. Então, se nesse intervalo aqui, ó, a segunda derivada é menor ou igual a zero, desculpa, menor que zero, não menor ou igual, menor que zero, isso implica que f, pelo que nós vimos, pela definição, f tem concavidade para baixo nesse intervalo 0 até π. E é o que está acontecendo aqui, ó. De 0 até π, a concavidade é para baixo, pelo que nós entendemos geometricamente por concavidade, e agora nós confirmamos isso segundo a nossa definição precisa de concavidade. Tá? Então aqui a concavidade é para baixo, como nós imaginávamos. Concavidade para baixo. Tá? Agora, no outro intervalo, em π até 2π, bom, a segunda derivada, independente do ponto, é menos o seno de x, só que agora eu vou considerar os ângulos, o ângulo x está aqui, ó, tá daqui até aqui, ó. Claro que não está só até aqui, né? Tá tão próximo do ângulo π quanto eu queiro. Então é qualquer ângulo maior que π e no máximo 2π sem o 2π. Tá? Então está se aproximando cada vez mais aqui. São todos os ângulos desse tipo. E todos aqui no meio também. Tá? Então qualquer ângulo que eu tomar aqui nesse meio, o seno está aqui. Ó. O seno é negativo. O seno de ângulos nesse terceiro e quarto quadrante. Tá? Vocês estão careca de saber disso. Agora, se aqui o seno é negativo, quando eu jogo o sinal menos, ele vai passar a ser positivo, tá bom? Então aqui, nesse intervalo, a segunda derivada é positiva. E aí, pela nossa definição, isso quer dizer que f tem concavidade para cima, nesse intervalo, em π, 2π. Tá? E aí esse comportamento vai ficar se repetindo, certo? De 2π até 3π com cavidade para baixo, de 3π até 4π com cavidade para cima e por aí vai. Tá bom? E aí observe que esses pontos específicos aqui, ó, são pontos, se eu continuasse o gráfico, né? Se eu continuasse o gráfico, esses pontos aqui são pontos onde ocorre uma mudança de comportamento com relação à concavidade. Por exemplo, nesse ponto aqui, ó, a concavidade vinha para cima e passa a ser para baixo. Nesse ponto aqui, a concavidade que era para baixo passa a ser para cima. Tá? Então, esses pontos bonitinhos assim, ou específicos, nós vamos dar um nome especial para eles.
nós vamos chamar esses pontos de pontos de inflexão. Tá? Um ponto de inflexão é um ponto do gráfico em que, nesse ponto especificamente, há uma mudança de comportamento na concavidade. Tá? Ou antes era para baixo e passou a ser para cima, ou antes era para cima e aí passou a ser para baixo. Tá? Quando existe uma mudança de comportamento nessa concavidade, a gente vai chamar de ponto de inflexão. E um detalhe interessante que, assim como a gente consegue colocar os extremos locais numa sacola de coisas que chamamos de pontos críticos, ou seja, todos os extremos locais satisfazem uma derivada sendo zero, a primeira derivada é zero, e a recíproca não é verdadeira, para os pontos de inflexão a gente tem algo parecido, só que com relação à segunda derivada. Tá? A gente vai encontrar uma receita de como melhorar a nossa busca por pontos de inflexão. A gente, depois de definir o que é um ponto de inflexão, a gente vai conseguir mostrar que se eu tiver um ponto de inflexão, então necessariamente a segunda derivada nesse ponto tem que ser zero. E a segunda derivada for contínua. Mas nas funções que a gente trabalha aqui isso acontece, né? São as chamadas funções de classe C2, que é quando a função é duas vezes derivável e a segunda derivada é uma função contínua, no fim das contas, tá? É um detalhe técnico. Mas não se preocupem, as funções que a gente trabalha aqui, a grande maioria delas são de classe C2, são de classe C infinito, na verdade. Você pode derivar tanto de vezes que você quiser. Tá? É um detalhe técnico que agora a gente não precisa perder tempo com eles nesse sentido. Tá? Mas aí, nesse sentido, a gente consegue mostrar que eu consigo restringir a minha busca dos pontos de inflexão, ou de inflexões, né? Não sei se cabe plural aí, só nos pontos onde a segunda derivada é zero. Tá? A recíproca também não vai ser verdadeira, a gente vai dar um contra-exemplo. A segunda derivada ser zero não quer dizer que é um ponto de inflexão. Para eu verificar que algo é um ponto de inflexão mesmo, a gente tem que verificar se antes dele tinha concavidade de um jeito e depois mudou. Tá? Mas resolver a equação isso igual a zero ajuda pelo menos a nós podermos otimizar nossa busca, restringir nossa busca. Você não vai ficar saindo testando aleatoriamente números que podem ser ponto de inflexão. Você vai ver quando que a segunda derivada é zero. Em geral vai ser uma quantidade finita de pontos. Tipo aqui, ó, 3 pontos. Aí nesses 3 pontos você vai analisar se houve mudança de concavidade ou não. Tá? E aqui a gente observa que sim, houve. Né? Aqui eu tinha concavidade para cima e passou a ser para baixo. Aqui, concavidade para baixo passou a ser para cima. E aqui, concavidade para cima passou a ser para baixo. Então sempre estudando essa transição para ver se existe alguma mudança de comportamento ou não. Tá? Então com esse comentário introdutório, a gente vai definir então o que é um ponto de inflexão. Tá? Então, definição. Vamos supor que eu tenho uma função f, duas vezes derivável, definida em algum intervalo da reta. Tá? Então, seja f uma função duas vezes derivável, e vamos chamar aqui C um ponto nesse intervalo. Tá? Dizemos então que C é um ponto de inflexão. Você pode chamar tanto o número no intervalo ou o ponto do gráfico mesmo. Tá? Se você quiser ser chato, você pode dizer que o ponto de inflexão é o ponto CF de C, que é o ponto do gráfico. Tá? Mas não tem problema dizer também que C é só uma questão de nomenclatura. Tá? Não tem grandes consequências essa diferença não, porque não tem muita diferença. Tá? Então a gente vai dizer que esse C é um ponto de inflexão. Você está querendo dizer, na verdade, que o ponto do gráfico é um ponto de inflexão, né? Se o sinal, vamos dizer assim, o sinal da segunda derivada muda ou se altera, né? É alterado ao passar pelo ponto C. Tá? Ou seja, eu estou querendo dizer o seguinte, ó. A gente está querendo dizer o seguinte, só para ficar mais claro o que nós estamos querendo dizer. Aqui eu tenho o ponto C, intervalo, e aí a gente está dizendo o seguinte, olha, tem um pedacinho aqui
tem um intervalinho, não precisa ser em todo, mas pelo menos aqui perto deles, para valores suficientemente próximos do C, aqui para valores menores, eu tenho que a segunda derivada ela é negativa e depois a segunda derivada é positiva, ou o contrário, tá? Ou o contrário, ou ela vem positiva, e aqui, deixa eu fazer assim, tá? Antes negativa, depois positiva, ou o contrário. Antes positiva e depois negativa, ou seja, antes com cavidade para baixo e depois com cavidade para cima, e depois, ou a outra possibilidade é com cavidade para cima e depois com cavidade para baixo, tá? Um exemplo de ponto de inflexão, antes da gente provar uma proposição que ajuda a gente a procurar esses pontos, é numa função bem legal aqui, que vocês já estão bem familiarizados com ela, que é a função f de x igual a x ao cubo. Se eu pegar a função f de x igual a x ao cubo, a gente observa o seguinte: essa função, a gente pode estudar os intervalos de concavidade dela, né, para a gente poder mostrar certinho que um certo ponto que vai ser de inflexão. Então, se eu fosse estudar os intervalos de concavidade, ou seja, aonde que eu tenho concavidade para baixo e aonde que eu tenho concavidade para cima, a gente tem que derivar aqui duas vezes, para ver onde zera, e aí depois a gente observa em cada intervalo qual é o sinal da segunda derivada, tá? Então, a primeira derivada aqui é 3x ao quadrado, e a segunda derivada é 6x, certo? Essa é a segunda derivada para qualquer valor de x, tá? Então, ela só é zero, observe que isso aqui só se anula no zero, certo? Então, a gente precisa estudar esses dois intervalos aqui, ó. O domínio da função é toda a reta real, e aqui eu tenho só o zero que anula a segunda derivada, tá? Então, observe que nesse intervalo aqui, ó, no intervalo menos infinito até zero, a gente tem que a segunda derivada, que é 6x, ora, se o x está nesse intervalo aqui, ó, sem o zero, ele é negativo. Então, se x é negativo, 6 vezes x é negativo, tá? Então, nesse intervalo, a segunda derivada é menor que zero. Isso implica que, nesse intervalo, a f tem concavidade para baixo. Concavidade para baixo. Tá bom? E aí, em contrapartida, se eu analiso agora esse outro intervalo aqui, rosa, que é o intervalo 0 mais infinito, nesse intervalo, a segunda derivada, que é 6x, agora já muda de cenário, porque o x é maior que zero, então 6 vezes x é maior que zero. Tá? E aí, portanto, a f tem concavidade para cima. Concavidade para cima. Nesse intervalo, certo? Então, é por isso que o gráfico dessa função é isso aqui, ó. Vamos escrever aqui. Por isso que agora faz sentido e fica mais claro o porquê do gráfico dessa função f de x igual a x ao cubo ser assim, ó. Do zero para trás, a concavidade é para baixo, e as imagens são todas negativas, né? Quando você pega número negativo e eleva ao cubo, é tudo negativo. Permanece negativo. Tá? Aí aqui a tangente é horizontal, porque a primeira derivada no zero é zero. Então você tem uma tangente horizontal aqui nesse ponto. O zero também é um ponto crítico. Tá? Só que a partir daqui a concavidade passa a ser para cima. Então o zero, nesse caso, o zero é ponto crítico de f. Ele é um ponto crítico de f porque a primeira derivada se anula e também é um ponto de inflexão. Ele é um ponto de inflexão, pela definição que nós demos. Por quê? Existe mudança de sinal da segunda derivada no zero. Antes do zero, a segunda derivada é negativa. Depois do zero, a segunda derivada é positiva. Ou, geometricamente falando, antes do zero, a concavidade é para baixo. Depois do zero, a concavidade é para cima. Tá? Então, aqui, por exemplo, temos um exemplo, né, de ponto crítico que não é nem máximo nem mínimo local. Eu já tinha dado esse exemplo para vocês. Tá? E aí, esse ponto crítico também, nesse caso, é um ponto de inflexão. É uma coincidência, não é sempre que isso acontece. Tá? Nem todo ponto crítico é ponto de inflexão e vice-versa. Tá bom? Beleza, gente? Então é isso.
Esse foi um exemplo. E aí, a gente vai mostrar agora que, de fato, toda vez que você tem um ponto de inflexão, necessariamente você precisa ter a segunda derivada igual a zero. Tá? Isso é uma consequência fácil do teorema do valor intermediário que a gente vai usar agora. Então, uma proposição para ajudar a gente a encontrar os pontos de inflexão é, se eu tiver uma função f definida no intervalo duas vezes derivada, isso aqui é uma função, esse aqui já está muito pequenininho. Se f é uma função duas vezes derivada, e aqui vai uma hipótesezinha técnica, e f, segunda derivada é contínua, então, melhor dizendo, se isso acontece, tira esse e daqui, bota uma vírgula, isso. E aí se C é um ponto de inflexão, então a segunda derivada de C é igual a zero. Tá bom? Então a segunda derivada de C tem que ser zero. Beleza? Então olha só, como é que a gente demonstra isso? Ó? Vou fazer um desenho aqui. O desenho não demonstra, mas ele ajuda a ter uma ideia de como demonstrar. Aqui eu tenho C. Eu sei que tem um intervalinho aqui, ó, em torno do C. Tem um epsilonzinho. Essa distância aqui é epsilon. Tá? Esse número aqui é o C mais epsilon. Esse aqui é o C menos epsilon. Tem um intervalinho em que ou a segunda derivada é negativa aqui e positiva aqui, ou o contrário, tá? Eu vou assumir um dos dois. A outra, digamos, possibilidade, a prova que a gente vai fazer é a mesma, tá bom? Então, a suma é o famoso a suma sem perda de generalidade, tá? A suma sem perda de generalidade, porque o outro caso é bem análogo, que existe um epsilon maior que zero, tal que, vamos formalizar isso, tá? Eu vou supor, por exemplo, que aqui a derivada é negativa e depois a segunda derivada é negativa e depois fica positiva, tá? Então, tal que a segunda derivada de x é menor que zero para todo x nesse pedacinho aqui, à esquerda do c, então nesse intervalo aqui, ó, c menos epsilon, c, e a segunda derivada é maior que zero para todo x pertencente a c mais epsilon, tá? Ótimo, então a gente sabe, o outro caso é absolutamente análogo, tá? Colocar maior que zero e menor que zero aqui, você usa o teorema do valor intermediário do mesmo jeito, tá? Eu deixo até para vocês como exercício adaptar o que eu vou escrever aqui para esse outro caso possível, tá bom? Façam isso, é bom para vocês treinarem, quem tem interesse treinar, ganhar familiaridade com demonstração. E aí olha só, nós vamos ser espertos aqui, ó. Eu tenho muito mais do que eu preciso, na verdade não, eu preciso disso mesmo, mas nós vamos ser espertos, eu quero mostrar isso daqui, ó. Quero mostrar que esse camarada é zero. Então, eu, como quem não quer nada, vou fazer o seguinte, olha, pega um C2 aqui e um C1 aqui. Escolhe um C2 e escolhe um C1, de modo que o C2 está nesse lado direito e o C1 está do lado esquerdo. Tá? Então, escolha o seu favorito, qualquer um que você quiser. Tá? Então, tome... Vou continuar com branquinho, né? Não precisa de verde aqui não. Tome um C1 nesse pedaço, à esquerda de C, e um C2 à direita do C. A gente tem isso daqui com certeza. Ó. Logo, quem é a segunda derivada do C1? Eu não faço a mínima ideia. Não sei quem é esse número. Mas eu sei uma coisa. Ele tem que ser negativo. Porque nesse intervalinho aqui, a segunda derivada é sempre menor que zero. Então eu sei que isso aqui é menor que zero. Tá? Por outro lado, a gente sabe também que a segunda derivada do C2 é maior que zero, porque eu escolhi o C2 aqui desse lado direito, tá bom?
Agora, é aqui que entra essa hipótesezinha aqui marota. Como isso aqui é um número que está entre essas duas imagens, o zero está entre isso e isso daqui, necessariamente tem que ter alguém no intervalo de C1 a C2, aqui ó, nesse intervalo laranja, nesse intervalo C1 até C2, cuja a segunda derivada é zero. Tá? Eu não sei quem é esse cara. Então, ó, pelo teorema, como a segunda derivada é contínua, como isso aqui é contínua, então, pelo teorema do valor intermediário, que eu não vou escrever isso tudo de jeito nenhum, vou colocar TVI, teorema do valor intermediário, tem que existir uma coisinha que eu vou chamar de C', aonde? Entre C1 e C2, isso, entre C1 e C2, tal que a segunda derivada no C' é zero. Certo? Agora, eu quero mostrar que esse camarada aqui é zero, que a segunda derivada no C é zero. Um bom jeito de mostrar isso é mostrar que esse C' tem que ser o C original. Tá? Então, eu vou mostrar para vocês que necessariamente esse C' que apareceu aqui, do nada, que ou ele está aqui, ou ele está aqui, ou ele é o C, ele tem que ser o C. Não pode ser outro cara. Tá? Então, ó, tem três alternativas. Ó. Como o C' está nesse intervalo aberto aqui, e esse intervalo contém o C, certo? Porque o C é maior do que o C1, porque o C1 está aqui, e o C2 é menor que o C, é maior que o C. Então o C está entre o C2. Isso, ó, isso aqui está me dizendo que o C1 é menor que C, e isso aqui está me dizendo que o C2 é maior que o C. Então o C ele está nesse intervalo aqui, C1, C2, tá bom? Então tem três chances, tá? Olha só, se por acaso o C' for maior que o C, então, o que acontece quando um número é maior do que C? Tá aqui, ó. Ele está nesse intervalo, de C menos epsilon até C mais epsilon. Quando um número é maior do que o C, ele está aqui. A segunda derivada tem que ser maior que zero. Então a segunda derivada no C' tem que ser maior que zero. Mas é absurdo, porque eu consegui esse cara pelo teorema do valor intermediário, tal, que isso aqui é zero. Então isso aqui é uma contradição. Isso aqui é uma contradição. Então isso aqui não pode. O C' não pode ser maior que o C. Agora, beleza, mas ele pode ser menor, né? Vai que. Então suponha que o C' seja menor que o C. Opa! Mas se ele for menor que o C, ele se encaixa nisso daqui, ó. Ele vai ser alguém nesse intervalo, e aí a derivada é menor que zero. Então, nesse caso, a segunda derivada do C' teria que ser menor que zero, que também é uma contradição. Agora, olha só. Eu tenho dois números, C e C'. Não pode o C' ser maior que o C, e não pode o C' ser menor que o C. O que sobra? O C' tem que ser igual a C, não tem plano de correr. Tá bom? Então, logo, o C' tem que ser igual ao C. Opa, mas olha a roubalheira. Olha a safadeza. Matemática das ruas. Grande Gustavo. Necessariamente, a segunda derivada, então, tem que ser zero, porque se isso aqui ocorre e o C' é igual a C, isso aqui implica, maravilha, que a segunda derivada no C tem que ser igual a zero. E quadradinho, muito bonito, muito gostoso, muito, pelo amor de Deus, que coisa linda. Tá bom, gente? Então, olha que legal a demonstração desse resultado. Então agora a gente já sabe onde buscar. Os possíveis pontos de inflexão vão ser aonde a segunda derivada se anula. A recíproca desse resultado não é verdadeira. Presta atenção nesse exemplo aqui. Ó. Não vale que se a segunda derivada for zero, então o ponto é de inflexão. Nem sempre. Olha só. Um contra-exemplo para a recíproca desse resultado é isso daqui. Ó. Você considera, por exemplo, a função f de x igual a x à quarta. Tá? O gráfico dessa função é, entre aspas, uma parábola achatada. Não é bem uma parábola, né, obviamente, mas ela é como se fosse a parábola, mas um pouco mais achatada do que a parábola x ao quadrado. Então ela tem concavidade para cima sempre. Tá? É só você observar que a segunda derivada dela, a primeira derivada, ó, é 4x ao cubo, e a segunda derivada é 12x ao quadrado.
tá bom? Então, nesse intervalo dos negativos e dos positivos, a concavidade é sempre para cima, tá? Ele vem com concavidade para cima aqui e continua com concavidade para cima aqui, tá bom? Porque como aqui é ao quadrado, isso aqui sempre fica maior que zero desde que o x seja diferente de zero. Só que olha só o que acontece. No zero, a segunda derivada no zero é zero. É 12 vezes zero ao quadrado, tá? Porém, zero não é ponto de inflexão. Não é ponto de inflexão. Por que ele não é ponto de inflexão? Porque a concavidade vinha para cima aqui e continua para cima aqui. A segunda derivada era positiva e continuou positiva depois do zero. Antes do zero é positiva e depois do zero continua positiva. Não tem alteração de sinal da segunda derivada, não tem alteração de concavidade, portanto não é ponto de inflexão. Tá? Então a última proposição não é um se somente se, não é uma equivalência, tomem cuidado. Tá? A última proposição serve para você encontrar os candidatos, os suspeitos a pontos de inflexão. Aí você vai colocar eles numa parede lá, vai pedir para alguém identificar, e aí você vai um por um colocando na parede lá, verificar se eles são pontos de inflexão ou não. Tá? Mas eles só trazem os suspeitos para você estudar e investigar se eles são mesmo ou não. Tá? Então tomem cuidado com a última proposição, não é um se somente se. E aí agora, finalmente, a gente vai usar a segunda derivada para obtermos um critério para estudar extremos locais. Nós vimos que o teste da primeira derivada nos ajuda a saber quando que um ponto crítico ele é máximo ou mínimo local. A gente vai ver que a segunda derivada também nos ajuda a fazer isso. Vamos lá. Então esse é o famoso teste da segunda derivada. Teste da segunda derivada. Tá? E em que consiste esse teste? Esse teste consiste, vamos colocar aqui as hipóteses bonitinhas. Vou pegar uma função f, esse aqui está muito escuro, né? Vamos pegar um mais clarinho aqui. Seja f, fica colorido, não tem problema não. Seja f uma função duas vezes derivável para facilitar a nossa vida. Duas vezes derivável. E C, um ponto crítico. Olha isso. Um ponto crítico. Nesse caso, né, ou seja, já que ela é duas vezes derivável, então a derivada é zero. Tá? Como ela é derivável, então não vai ter não é o caso aqui de uma função que não tem derivada. Tá? Então é onde a derivada é zero. Tá bom? E aí, antes de começar a escrever o que é o teste da segunda derivada, a gente vai dar uma intuição geométrica do que ele está querendo dizer. Lembra que pontos críticos são suspeitos de serem extremos locais. Tá? Então a gente quer usar a segunda derivada para conseguir acusar um ponto crítico de ser máximo ou mínimo local. Tá bom? Então suponha que o gráfico dessa função, só para a gente analisar aqui geometricamente, antes de enunciar a coisa formalmente, suponha que o gráfico dessa função seja assim, que o C está aqui. Já que ele é um ponto onde a derivada é zero, eu não sei como é que é o gráfico dessa função, mas eu sei que, sei lá, vamos supor que o f de c está aqui. Eu sei que aqui ele passa com tangente horizontal, certo? Então, ele passa ou assim, mas ele também pode passar assim, ou ele pode passar desse jeito aqui também. Sei lá, ele pode vir assim, aí depois faz assim. Tá, então não seria. Então olha só, o caso rosa, vamos analisar cada caso. O caso rosa está me dizendo, pelo menos geometricamente, que o ponto C é um máximo local. Eu realmente não sei o que acontece para cá. Para cá e para cá, não sei. Eu estou fingindo que eu estou dando um zoom gigantesco aqui nas possibilidades de gráfico para essa função. E ao redor, para muito longe, eu não sei o que acontece. Tá? Eu só estou interessado nesse pedaço que eu dei um zoom próximo de C. E aí as possibilidades são, a possibilidade rosa, está me dizendo, pelo menos geometricamente, que eu tenho, se eu falei máximo local, eu estou absolutamente enganado. Eu tenho um mínimo local, certo?
Essa imagem aqui é a menor de todas nesse trecho aqui, pelo menos. A possibilidade azul está me dizendo que eu tenho um máximo local, pelo menos geometricamente. E a verde está me dizendo que eu não tenho nada, tá? Não tenho nem mínimo e nem máximo local. Agora, como que a gente consegue? Então, assim, a possibilidade verde aqui não me interessa muito agora, tá? Ela me disse que isso é um ponto de inflexão, aparentemente, né? Segunda derivada seria zero, então. Agora, no caso rosa, observe que a concepção de mínimo local está muito coligada ou conectada à noção de concavidade para cima, certo? A um sorriso, alegria. Então, o mínimo local tem a ver com um sorriso alegre, né? Então, nos parece razoável imaginar que quando a segunda derivada, quando eu tenho um ponto crítico e a segunda derivada nesse ponto é maior que zero, eu poderia... Deixa eu escrever com as cores adequadas agora, né? Já que eu comecei com essa palhaçada. Então, olha só. Se, essa é a possibilidade, se a segunda derivada aqui é maior que zero, que é aquele caso ali, pelo menos aparentemente, porque a concavidade é para cima, então é razoável conjecturar que f possui, melhor dizendo, não estaria errado não, f possui um mínimo local em C, mas é melhor dizer assim, ó, C, então C é um mínimo local de f. Então parece razoável conjecturar isso, porque quando a segunda derivada é maior que zero, ali pertinho eu tenho uma concavidade para cima. Agora, se eu tenho tangência horizontal com concavidade para cima, eu tenho a barriguinha que eu preciso para ter o mínimo local. Aí a gente consegue verificar que isso acontece de fato. Mas geometricamente falando, é muito razoável. É muito razoável esperar que isso aconteça. Tá? Beleza? Agora, no máximo local já acontece o contrário. Porque, olha só, eu tenho uma concavidade para baixo. Então agora você está triste. E a sua tristeza te lembra que isso daqui pode ser um máximo local. Agora, como converter essa tristeza a partir de derivadas? A segunda derivada é negativa, porque a concavidade é para baixo. Tá? Então é razoável conjecturar que se esse ponto crítico aqui é tal que a segunda derivada é menor que zero, então você tem uma tangência horizontal com concavidade para baixo, tudo que você precisa para ter um máximo local. Tá? Então, C é o máximo local. Local de F. Tá bom? Então, olha só que legal. Se eu tiver um ponto crítico, estudar o sinal da segunda derivada nesse ponto crítico te diz se ele é um máximo ou se ele é um mínimo local. Tá? No caso em que a segunda derivada é zero, é algo que nós chamamos de inconclusivo. Porque pode acontecer de você ter a segunda derivada igual a zero num ponto, a gente até vai fazer exemplo disso depois, sendo zero, a segunda derivada num ponto sendo zero, e mesmo assim isso pode ser um máximo local, ou pode ser um mínimo local, ou pode ser um ponto de inflexão. Então, esse teste que ele é conclusivo quando a segunda derivada nesse ponto crítico ele é diferente de zero. Aí, o que vai determinar se ele é máximo ou mínimo é o sinal. Tá? Tomem cuidado, porque a nossa psicologia, é natural você associar coisa positiva com máximo e coisa negativa com mínimo. Tá? Então, cuidado com essa psicologia nesse caso. Porque, olha só, quando a segunda derivada é positiva, você tem um mínimo local. E quando a segunda derivada é negativa, você tem um máximo local. Então, continue seguindo aquele conselho que eu dei na última aula, de não decorem isso. Tá? Não decorem isso. Quando é positivo, é máximo ou mínimo, pelo amor de Deus. Não precisa decorar. Olha o que significa a segunda derivada ser maior que zero. Segunda derivada maior que zero significa concavidade para cima. Então esse desenho aqui te remete ao quê? Esse movimento te remete ao mínimo. Tá? Você chegou aqui no mínimo e voltou. Então, segunda derivada positiva, é esse desenho, concavidade para cima, então você tem mínimo. Segunda derivada negativa, você tem concavidade para baixo. Esse movimento te remete a máximo. Você vai lá em cima e volta. Então você chegou no máximo e voltou. Tá bom? Então, usem a geometria a vosso favor, tá? Para que vocês não sejam enganados pela própria psicologia, tá bom? Pela psicologia, que talvez muitas vezes, pela nossa psicologia, pela nossa psique, que muitas vezes, de maneira até natural,
associa, sei lá, coisa maior com o máximo e menor com o mínimo. De certa forma natural, porque digamos que essa analogia, essa conexão, ela tem fundamento várias vezes, mas nesse caso não. Aí é o contrário, na verdade. Beleza? E aí a demonstração disso, eu vou demonstrar só o item A. Tá? Vou demonstrar o item A porque o item B ele é absolutamente análogo. Eu vou deixar para vocês fazerem o item B. Tá? O item A é bem análogo. Desculpa, eu vou provar o item A e o item B é bem análogo. Então, a demonstração é o seguinte, a gente tem isso aqui, eu tenho que a primeira derivada é zero, né? Então, olha só, eu sei que a segunda derivada é maior que zero nesse caso. Então, temos isso aqui, que o zero, nesse caso, é menor, né, que a segunda derivada, ou seja, ele é maior que zero. E aí, por definição de segunda derivada, vamos colocar o limite aqui, Isso aqui é o limite quando h vai para zero, da derivada, né? A segunda derivada é a derivada da derivada. Então, é o limite da derivada de c mais h, menos a derivada de c sobre h, tá? A gente vai usar o teste da primeira derivada aqui, para mostrar que c é o mínimo local. Tá? Só que eu sei por hipótese que o f' de c é zero. Então, isso aqui se reduz a esse limite aqui. Isso aqui é o limite quando h vai para zero, do f' de c mais h sobre o h. Tá? E aí que a gente vai usar uma propriedade clássica de limites que diz o seguinte, quando um limite é estritamente maior que zero, então para h suficientemente próximo de zero, esse número que aparece aqui dentro do limite continua sendo maior que zero. Tá bom? Isso é um resultado clássico de limites. Então, assim, a maneira formal de dizer isso é: existe um epsilon maior que zero, tal que vamos pensar aqui, isso, tal que essa expressão aqui, f' de c mais h sobre h, isso aqui é maior que zero para todo h suficientemente próximo de zero por esse epsilon. Tá bom? Então, o que nós estamos dizendo é o seguinte, para h negativo, então, assim, o que vai acontecer? Primeiro, para h, eu vou separar agora em casa. Se eu pegar o h entre o menos epsilon e o zero, nesse trechinho, o h é menor que zero, certo? Ele é no máximo zero, sem contar o zero. Então, ele está aqui, Se o intervalo estiver aqui, se aqui for o zero, aqui for o menos epsilon e aqui for o epsilon, estou pegando um h aqui, nesse caso. Aqui, o h. Nesse caso, 1, né? Esse h verde aqui. Então, quando isso acontece, essa expressão é verdadeira, né? Só que se eu jogar o h multiplicando para o outro lado, como ele é negativo, ele vai alterar essa desigualdade. Então, ele vai inverter a desigualdade. Então, isso aqui vai acontecer. Isso aqui vai implicar que o f' de c mais h multiplica por h em ambos os lados aqui. O h vai sumir daqui e aqui não vai aparecer nada. Só que como ele é negativo, quando você multiplica uma desigualdade estreita por alguém negativo, a desigualdade é invertida. Então, aqui é zero, mas é um menor que zero. Tá? E para h, então guarda essa informação. Então, para h negativo, isso aqui é menor que zero. E para h positivo, isso. Para h positivo, nesse intervalinho, agora eu vou pegar um h laranja. Para o h aqui, para h de 0 até epsilon, um h laranja, a gente tem isso daqui, como ele é positivo agora, quando eu multiplicar para o outro lado não vai alterar nada, tá? Então, o f' de c mais h, nesse caso é maior que zero. Então, olha só o que isso aqui está me dizendo. Isso aqui está me dizendo que eu tenho aqui o intervalo c, só para a gente pensar direitinho o que está acontecendo. Eu tenho aqui o intervalo da reta, aí eu tenho o número c aqui, aí eu tenho aqui um pedacinho desse intervalo. E nós vimos então que nesse contexto, entre o c menos epsilon e o c, a derivada é menor que zero, certo? Então nesse pedaço aqui a derivada é menor que zero. E nesse pedaço aqui a derivada é menor que zero, foi o que nós vimos. Então a função no c transitou de decrescente para crescente.
Agora, nós vimos que, pelo teste da primeira derivada, quando a função, num ponto específico, ela transita de decrescente para crescente, ou seja, quando eu tenho derivada negativa e depois positiva, o teste da primeira derivada, que nós vimos na aula passada, garante que C é um mínimo local. Tá? Então, pelo teste da primeira derivada, C é um mínimo local. Local de F. Tá bom? Então é isso. E quadradinho. Tá? O item B você vai fazer a mesma coisa. A diferença é que aqui vai ter uma outra desigualdade, vai ter um menor que zero aqui. Aí as desigualdades vão estar invertidas. Aqui eu vou ter maior que zero e aqui eu vou ter menor que zero. Aí aqui eu vou ter maior que zero e menor que zero. Então no C você vai ter uma transição de crescente para decrescente. Pelo teste da primeira derivada você tem um máximo local. Beleza? Então esse é o teste da segunda derivada. E aí a gente pode aplicar ele para descrever máximos e mínimos locais, como no próximo exemplo. A gente pode usar ele para descrever quando você tem um máximo local e quando você tem um mínimo local nos seus pontos críticos, tá bom? Então, para fechar, vou fazer um estudo desse exemplo aqui. Ó. Encontre os máximos e mínimos locais e pontos de inflexão, se tiver, de f de x igual a x à quarta menos 4x ao cubo. Então esse é o nosso objetivo aqui. Tá? Vamos lá então. Primeira coisa então, para encontrar máximos e mínimos locais, vou encontrar os pontos críticos. E aí para os pontos de inflexão, depois a gente vê onde a segunda derivada é zero. De qualquer forma, a primeira coisa que você faz é calcular a primeira derivada e a segunda derivada. Você vai precisar. Então, temos que a primeira derivada é 4x ao cubo menos 12x ao quadrado. Certo? Que, bom, para facilitar a nossa vida, colocando o x ao quadrado aqui em evidência, fica 4x menos 12. Certo? Isso, só para achar os pontos críticos de maneira mais rápida, mais fácil, né? 4x ao cubo, tá certo, né? 4x ao cubo menos 12x ao quadrado, é isso. E a segunda derivada, fica melhor olhar para essa expressão aqui, né? Fica 12x ao quadrado menos 24x, que é a mesma coisa que x, 12x, né? Dá para colocar em evidência, 12x, aí x menos 2. Isso, x menos 2, tá? Então, pontos críticos. Pontos críticos são 0 e 3, certo? Pontos críticos. 0 e 3. Esses são os pontos críticos, né? Que é onde a primeira derivada se anula, tá bom? E aí, se eu quero encontrar máximos e mínimos locais, eles são ou 0 ou 3. E aí, o que eu vou fazer? Eu vou estudar o sinal da segunda derivada em cada um desses pontos, tá? Então, por exemplo, a segunda derivada no 0 é 0, certo? É 0. Então, do 0, eu não posso afirmar nada por enquanto se ele é máximo ou mínimo local, tá? No 3, a segunda derivada, vamos ver, 12 vezes 3, 36, vezes 1, certo? 36 vezes 1, que é 36, e é maior que 0, tá bom? Então, se é maior que 0, isso implica que 3 é um mínimo local, tá bom? Então, isso implica que 3 é um mínimo local de f. Então, uma coisa que a gente já observa 3 é um mínimo local, né? Agora a gente vai estudar o 0. Já que o 0, a segunda derivada deu 0, ele pode ser um ponto de inflexão, mas ele, enfim, pode acontecer outra coisa com ele também, tá? O 0 ainda, como ele é um ponto crítico e é alguém que é zerado pela segunda derivada, ele tem chance ainda de ser um máximo local ou mínimo local,
E para isso a gente pode fazer o teste da primeira derivada, para saber se ele é um máximo local. Então, vamos olhar para os intervalos próximos do zero aqui. Para x menor que zero, a derivada é o quê? Isso aqui é positivo, certo? X menor que zero, essa parte aqui é positiva. Só que isso daqui vai ficar negativo para x menor que zero. Tá bom? Então, para x menor que zero, o f' de x é menor que zero, certo? Porque 4 vezes x vai ser um número negativo, menos 12, então aí fica negativo mesmo, né? Então, f' de x é menor que zero. E para x maior que zero, isso aqui é o teste da primeira derivada, para ver se o zero é o máximo ou o mínimo local. E aí, para x maior que zero, o que acontece? Próximo, por exemplo. Aqui eu tenho x, isso aqui é maior que zero, isso aqui para x maior que zero, isso aqui ainda para x maior que zero, próximo de zero, isso aqui ainda pode ser menor que zero, tá? Por exemplo, se eu pegar x menor que 1, que é maior que zero, mas mais próximo do zero, se o x for menor que 1, isso aqui ainda é negativo, tá bom? Então, lembra que o que interessa é próximo do zero, né? Eu tenho zero aqui, aqui eu sei que a derivada é negativa, e aqui, pelo menos até o 1, a derivada também vai ser negativa, tá? Porque quando x é menor que 1, 4x é menor que 4, tá? E aí 4x menos 12 vai ser menor que menos 8, tá bom? Então aqui, ó, f' de x para x menor que 1 e maior que 0, é só um exemplo, esse 1 poderia pegar meio, pega um número positivo de modo que menor que 3, né? Para que isso daqui, enfim, para que você tenha uma análise bem feita. Para x próximo de zero pela direita, suficientemente próximo do zero, isso aqui, ó, o x é menor que 1, você pode escolher alguém aqui só para limitar o x. Isso aqui então vai ser menor que 4 menos 12, que é igual a menos 8, que é menor que 0. Então, para x aqui próximo do zero pela direita, o f' de x, a derivada também é negativa. Então, no zero, ela vem decrescendo e continua decrescendo. Então, você não tem nem máximo nem mínimo local, tá bom? Então, pelo teste da primeira derivada, zero não é nem máximo e nem mínimo local. Tá bom? Agora, será que ele é ponto de inflexão? Vamos ver se existe mudança de concavidade, tá? Para x menor que zero, a segunda derivada, para x menor que zero, isso aqui é negativo, isso aqui é negativo, tá? Então, a segunda derivada é negativa. E para x maior que zero, eu posso pegar suficientemente próximo de zero, então, sei lá, vou pegar entre 0 e 1, por exemplo. Para x maior que zero e menor que 1, a segunda derivada, que é isso daqui, ó, que é 12x, x menos 2, o x é positivo, tá? O x é positivo, só que aqui, o x menos 2, aqui, ó, para x menor que 1, o x menos 2, ele é negativo, tá? Para x menor que 1. Então, o x é maior que 0, então isso aqui é maior que 0, e isso daqui é menor que 0. Então, esse produto é negativo. Tá? Então, também não houve alteração de concavidade. Concavidade para baixo, concavidade para baixo, à medida que o x transita pelo zero, tá bom? Então, isso também não é um ponto de inflexão. Aqui um exemplo, onde a segunda derivada é zero, mas não é ponto de inflexão. Tá? Então, pelo teste da concavidade, na verdade, pelos intervalos de concavidade, isso aqui implica que zero também não é ponto de inflexão. Tá? Então, ele não é nem ponto de máximo mínimo local e nem ponto de inflexão. Tá? Nas próximas aulas, a gente vai ver como usar essas informações para esboçar o gráfico de uma função desse tipo do quarto grau, por exemplo, e outras mais. Tá? Mas eu vou deixar isso para uma próxima aula para a gente fazer bastante exemplo só disso. Beleza, pessoal? Então, bom dia, boa tarde, boa noite para todo mundo. Um abraço e até a próxima aula. Tchau, tchau. Now the world don't move to the beat of just one drum. What might be right for you may not be right for some.